Vereadora Yara, quero parabenizar a senhora. Eu só gostaria da atenção dos colegas vereadores, porque a vereadora Yara, esta semana, foi aprovada a nossa lei de criminalização à homofobia no STF. E essa situação hoje, ela só foi concretizada por uma luta da senhora que se iniciou há pelo menos uma década? Em 2006. Vereadora, a senhora pode explicar para todos nós, a senhora deu uma breve explicação a este presidente, mas eu gostaria de, mais uma vez, reconhecer o trabalho que a senhora faz, não por Sorocaba, não pelo Estado de São Paulo, mas pelo Brasil, vereadora. Senhores, é muito importante a atenção à colega Yara Bernardi, porque a lei da criminalização da homofobia é uma iniciativa da vereadora. Tem a palavra, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, como deputada federal, eu trabalhei diversos temas na Câmara Federal, orientados na pauta dos direitos humanos. E esta questão da criminalização da homofobia foi uma delas, que era a pauta prioritária do movimento LGBT no Brasil. Coordenado pela ABGLT, nós discutimos 3 anos essa legislação no Congresso Nacional, com a participação do Executivo, Ministério da Justiça, entidades do Brasil e de fora, em que a criminalização da homofobia já tinha sido aprovada. 3 anos de debate. Nas mais variadas comissões da Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Saúde, participação do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, que na época publicou em 2013 a 2006, publicou a cartilha Brasil Sem Homofobia, que era uma orientação para entidades que trabalhassem com esse tema. Tudo isso culminando na aprovação em 2006 da lei do PL 122, na Câmara dos Deputados, por unanimidade e assinatura de todos os líderes, a criminalização da homofobia dentro da legislação do racismo, que uma das formas de discriminação às pessoas, pela sua origem, pela sua cor da pele, pela sua religião, e nós acrescentamos nessa legislação, pela sua orientação sexual, também deveria ser classificado como uma forma de discriminação similar ao racismo. Esse PL 122, como eu disse, foi aprovado em 2006, por unanimidade na Câmara e foi ao Senado. Quando chegou ao Senado, essa legislação ficou ali paralisada até hoje. As entidades religiosas mais conservadoras, houve todo tipo de debate, substitutivos, discussões, e o Congresso se recusou a legislar até hoje a criminalização da homofobia. 2 entidades, o partido PSB e a BGLT, foram até o Supremo Tribunal Federal colocando a questão: nós temos o direito de ter uma legislação, os homossexuais, ter uma legislação que nos proteja. O Supremo Tribunal Federal considerou que era correto, a Constituição nos garante isso, e o Congresso se recusa a legislar. Discutiu-se um tempo também suficiente e o ministro Celso de Mello fez diversas sessões no Supremo Tribunal Federal, sempre discutindo esse tema, criminalização da homofobia, baseado no PL 122 e da forma como nós tratamos o tema. É uma das formas de discriminação às pessoas pela sua orientação sexual. O Supremo Tribunal decidiu a semana passada, sempre baseando, inclusive citando a legislação de minha autoria no Congresso, que não foi só minha, mas foi de todo um movimento, trabalhando com o tema, contribuindo, e a melhor forma foi o enquadramento da lei do racismo, que esta forma de criminalizar aqueles que discriminam as pessoas pela sua orientação sexual estava correta, e citou o PL 122 inúmeras vezes. E aí, senhor presidente, o ministro Celso de Mello, na aprovação em plenário do Supremo, determinou que o Congresso legisle e faça uma lei. Porque quando as pessoas têm um direito, grupos, setores têm um direito, e o Congresso se recusa a legislar, como foi na questão
da união civil entre pessoas do mesmo sexo, e o casamento foi assegurado pelo Supremo, porque o Congresso também se recusava a legislar sobre isso. O Supremo decidiu, e as pessoas hoje podem haver união reconhecida pela lei entre pessoas do mesmo sexo, da mesma forma que a criminalização da homofobia. E o Supremo determinou agora que o Congresso legisle, baseado nos princípios que foram aprovados no STF, que é uma das formas de discriminação, que existe uma lei específica aprovada sobre a criminalização da homofobia. Então, este é o tema que eu tenho orgulho de ter participado anos e anos discutindo este tema, que o STF reconheceu que o nosso projeto estava correto, que o nosso debate estava correto, que esse direito dessas pessoas que não podem ser discriminadas de nenhuma forma por orientação sexual. É isto, é uma luta reconhecida. E às vezes, senhor presidente, a gente aprova leis no Congresso Nacional, como esta também agora da lei do minuto seguinte, é uma lei de minha autoria. Aprovada em 2013, não tinha esse nome, mas o Ministério Público Federal reconheceu, pela gravidade do tema, que é como se tratam as vítimas de violência sexual e o estupro, e o número, assim, espantoso de estupros no Brasil, criminoso, batizou a lei e fez esta campanha nacional agora, que é a lei do minuto seguinte, que vai ter continuidade. A campanha do Ministério Público Federal e outras entidades, inclusive os canais de TV, de comunicação no Brasil, para que as pessoas tomem conhecimento que as vítimas de violência sexual têm uma proteção perante a lei, que foi esta lei aprovada de minha autoria em 2013 no Congresso também. Então, demora para haver o reconhecimento e o conhecimento das pessoas com relação às leis que as protegem. Então, a lei do minuto seguinte agora foi adotada pelo Ministério Público Federal para que as pessoas conheçam que têm direitos perante a lei de uma forma de atendimento diferenciado e concreto com relação às vítimas de violência sexual. Parabéns, e, infelizmente, um número muito grande de crianças é que são as vítimas de violência e estupro. Parabéns, vereadora. Muito obrigada. Parabéns, viu, vereadora? Doutor Hélio Brasileiro.